Feliz manhã, domingo. Também desejo bom almoço, refeição para todos nessa hora, né? Lembrando que Paulo disse que pela palavra da oração, o alimento, a refeição é santificada juntamente com ações de graça, né? Então, é necessário orarmos a Deus pelo alimento, pela comida. Eu estive na Costa do Marfim com o Cacu Felipe, que se diz profeta, em 2013, 2017, não vi oração nenhuma pelo alimento, eles não oram, né? Mas a Escritura diz que é para orarmos, muito mais que vivemos em dias onde está tudo contaminado, né? Agrotóxico, veneno, né? Se você não ora, é um problema seu. Eu oriento a orar. Ainda que você coloque a comida na boca e na hora de engolir você lembra que deve orar, você para de mastigar e ora. Muito importante isso, é doutrina do apóstolo Paulo, né? Eu já preguei aí 100 pontos da doutrina de Paulo, mas eu já tenho aqui uns 140, mas eu quero ir aos 200 pontos, né? Mas sempre perguntando às pessoas, como que você vai entrar no céu falhando, ignorando centenas de pontos do Evangelho de Paulo? Isso é iniquidade. Iniquidade é saber o certo, o que está escrito na Bíblia, e de propósito, premeditadamente não querer cumprir, ignorar, dizer não é para hoje, não é para o meu tempo, sendo que o Evangelho de Paulo é o Evangelho da glória de Deus, né? Confiado a Paulo, não tem outro Evangelho. Em pregar uma pregação, mensagem, revelação, visitação de anjos, visões, sonhos, êxtases, até sair do corpo. Se isso é contrário ao que Paulo anunciou, é anátema. Se é contrário à Bíblia Sagrada, às Santas Escrituras, é anátema. Devemos voltar à palavra, por isso que eu estou a pregar. Eu hoje não vou falar de mais 20 pontos. Qualquer hora eu volto aqui, pode ser até de noite, né? E do 101 ao 120 eu devo pregar todos esses pontos, né, do Evangelho antigo. Não é moderno. É antigo, mas é eterno, porque é imutável. Ninguém pode mudar o Evangelho de Paulo. Se mudar, irá ao inferno, à hiena de fogo, ao Tártaro, ao Hades, à mansão dos mortos, à escuridão, ao lugar de tormento, né? Qualquer um que mudar e pregar outra coisa diferente é anátema, é maldito, é amaldiçoado. O problema é seu. Desde o momento que você ouve, o problema é seu. Se você vai continuar assim, mas também há a solução. Eu apresento a solução. O remédio, né? Regressarmos, retornarmos às Escrituras, né? Eu gosto muito de evangelizar e eu leio aqui 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Após 34 anos de igreja,
Batista, quase 7 anos na Assembleia de Deus, quase 17 anos Tabernáculo da Fé, do Joaquim Gonçalves, 10 anos aí com Cacu. Estou aqui hoje. Isso aqui é evangelismo. As pregações é evangelização, né? Mas evangelismo está no meu coração, está na minha alma, né? Penso nisso todos os dias da minha vida, né? Em fazer algo para Deus, em ganhar almas, em divulgar. Na minha Bíblia aqui de Jerusalém fala proclamar, né? Em proclamar a palavra, né? Porque é uma responsabilidade, né? Paulo disse que a ele foi confiado. Ai de mim se não anunciar, pregar, proclamar, divulgar o evangelho do Machia, né? Você fala Cristo, mas é Machia. Você fala Jesus, mas é Yehoshua. Eu leio 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Proclamas a palavra, pregues a palavra. Na minha Bíblia proclama a palavra. Insiste no tempo oportuno e no inoportuno. Refuta, ameaça, exorta com toda paciência e doutrina. Eu queria dizer para vocês que eu sou um pregador de dentro de ônibus. É que eu não tenho um gravado. Às vezes eu gravo pregações na rua, né? Eu não quero aparecer, ser o destaque, né? Por isso que algumas coisas eu tenho feito e não tenho divulgado. Mas creio que Deus, Jeová, vê, e seu filho Yehoshua vê. Para mim isso é importante. Pregar ali dentro de um ônibus, né? Como tenho pregado. E não tenho colocado aqui, não tenho feito live, mas sei que Deus está vendo. E quando eu digo isso é porque eu espero ser recompensado por Deus, não por homem, né? Eu não gosto de fazer reality show, né? No Cacu, tudo que você faz lá, entrega um folhetinho, um livrinho, uma pregação, é um reality show, né? Aqui, agora, liberto dessa escravidão, né? De cacuísmo, de tabernáculos, de assembleanos, de batistas, de catolicismo. Então, eu devo servir a Deus, posso servir a Deus com minha consciência. Com minha consciência, consciente de como servir a Deus, como fazer o trabalho, né, de Deus, né? Então, eu medito muito, porque eu evangelizo desde os 15 anos de idade. Fiz para os batistas, quase 7 anos fiz isso para a Assembleia de Deus, quase 17 anos fiz isso para o Tabernáculo da Fé, né, aqui de Goiânia, morando em Natal, Rio Grande do Norte, região, Sergipe, região e também na Bahia, né? E fiz isso pelo Brasil todo para o Cacu, pregando Cacu, pregava Cacu, né? Que absurdo, que lavagem cerebral, que sedução. Às vezes eu paro para meditar, meu Deus, conhecendo a Bíblia, como é que eu fui cair numa escravidão dessa? Mas vemos que Israel ficou 430 anos escravo no Egito, era necessário. Israel ficou 70 anos escravo na Babilônia, era necessário. E Paulo ficou escravo no farisaísmo, no judaísmo, né? Até vinha a libertação. Então, o que eu posso dizer para você que está dentro de uma denominação, uma organização religiosa, você é um escravo, só que você está com lavagem cerebral, fora do seu sentido. Sua consciência está entorpecida, drogada. Ela não funciona. E eu não posso abrir a consciência de ninguém. Eu posso pregar. Acredito que a pregação tem o poder de despertar a
as consciências. Desperta, tu que dorme entre os mortos, e o Mashiach vai te iluminar. Né? Então, os que estão dormindo, há esperança, mas há pessoas dentro do sistema do judaísmo, do catolicismo, do protestantismo, aí embute, adiciona-se pentecostais evangélicos, deuteropentecostais e o neopentecostalismo, dentro desse mundo do protestantismo, que estão mortas. Não há pregação nenhuma que vai despertar. Porque as doutrinas, os RI, regulamentos internos, os estatutos, as regras, as normas que essas organizações pregam, ou esses homens, e muitos líderes, fundadores de organizações já se foram, morreram, então está tendo aí uma sucessão para manter aí o poder religioso. Então, o que se prega aí, regras, normas, é tudo pecado. É que dentro desse sistema há filhos e filhas de Deus que não concordam com o pecado. Está lá dentro, mas não sabe o que fazer. Qualquer filho de Deus, por exemplo, dentro de uma Assembleia de Deus, ou dentro do cacuísmo, que o cacuísmo autoriza as mulheres a ensinar, coisa que Paulo proibiu em 1 Timóteo 2,11. A Assembleia de Deus já permite, além de ensinar, subir na plataforma, pregar no púlpito, tomar a palavra, que a Bíblia também condena, em 1 Coríntios 14, do 34 em diante. Mas aí a pessoa pensa, para onde eu vou? Para onde você vai? Eu não sei, eu sei que se você for um escolhido, uma escolhida de Deus, um eleito, um predestinado, desde antes da fundação do mundo, Deus vai dar providência, a libertação. Se não for, vai morrer aí dentro mesmo do sistema. Vai ficar velho aí dentro, aí, pagando dízimo, oferta, dando poupança, aposentadoria, o 13º, as férias, dando lote. Eu já dei lote. Eu tinha um débito de dízimo, quando eu estava na Assembleia de Deus, eu resolvi dar um lote para pagar os meus dízimos. Porque eu cria no que a Assembleia de Deus pregava, e aquilo doía a minha consciência. Mesmo não sendo uma doutrina do Evangelho de Paulo, eu não era liberto. Consciência doía. Então, a maneira de resolver era botar em ordem, né? Simplesmente colocar as coisas em ordem. Porque quando você está no sistema, você é sincero. Você acha que aquilo ali vai te levar para o céu, para o paraíso, ou que quem morreu dentro de tal igreja, tal organização, tal denominação, já está na glória lá. E eu vejo aí, às vezes eu paro para ver, pessoas dizendo que foi no céu, teve sonho, êxtase, revelação. Eu começo a ouvir e não consigo ouvir até o fim. Está tudo desenquadrado, desalinhado, fora da palavra. Esse monte de revelação. Ontem mesmo eu estava ouvindo um e disse que a mulher, acho que ela é da China, a mulher morreu, aí ela pediu lá o Jesus dela para trazer o marido para o céu. Aí ele vai contando lá a revelação dele, que ele não estava lá por ele mesmo, mas foi a mulher que pediu o Jesus dela. Aí quando encerra lá, o bate-papo com a mulher dele, aí diz que o Jesus dele mostrou a casa dele no céu. Só que quando ele olhou a casa dele no céu, ele disse que não tinha telhado ainda. Ele vai perguntar por que não tinha telhado. O Jesus dele, da igreja dele, dessa revelação, e o Jesus dele disse que ele precisa trabalhar muito na terra aqui, para as igrejas, pregar Jesus, para Jesus dele fazer o telhado dele lá, porque a casa dele está sem telhado. Eu parei de ouvir na hora, isso é um absurdo, não? Tem uma casa no céu, só as paredes não ter telhado, e essa casa está dependendo do trabalho que ele vai fazer aqui para a denominação dele, para a igreja dele. No meio dessa divisão, não vê que é o diabo, não vê que é Satã, Satanás,
dando sonhos, visões. Isso seduz a humanidade. Eu chamo isso de ninar. Não tem ninar criança para criança dormir? Ninando fiéis de igreja. E eu vou ver uma pregação, eu prego o evangelho puro. 15 visualização, 28 visualização. Aí vai ver, essas falsas revelações são milhões. Milhões de visualizações. Ou seja, o povo não quer a verdade. Esses robôs e EA, inteligência artificial, eles não indicam a verdade para as pessoas, indica somente a falsidade, mas eu devo proclamar a palavra. Né? Li aqui em 2 Timóteo 4:2, proclama a palavra, pregue a palavra. Né? Isso me recorda da grande dificuldade que eu tive em 2000, 2001 em Sergipe, quando eu assumi um templo lá dos crentes de William Branham, numa ilha chamada Barra dos Coqueiros, 10, 20 mil pessoas, um templo inacabado. E o dono do imóvel passou o documento reconhecendo firma no cartório, ele e a mulher dele, para mim. Então isso me deu sinal verde para construir aquele templo lá, de mais ou menos a construção toda, o templo, a casa pastoral, o salão, mais ou menos 30 metros. Eu fiz. E quando a coisa eu inaugurei, eles se escandalizaram aqui com os adultérios do pastor Joaquim, né, do tabernáculo. Eu não pude sair do tabernáculo porque eu estava com a mensagem de Irmão Branham ensinava a não falar mal de vida de ninguém. E eu segui a risca. Irmão Branham dizia que um cristão, vendo alguém dentro da cova, não termina de enterrar, mas ele pega a pá e o enxada e tira a pessoa da cova. Então essa é a atitude de um cristão, nunca fala mal de erros de irmãos. Era isso que o irmão Branham ensinava, no amor fraternal. Mas só que agora nós descemos do 7º degrau da pirâmide para o solo, o fundamento, o alicerce. O irmão Branham, aqui na era da Laodiceia, estamos na era da Laodiceia, porém abriu-se uma era efesiana para retornarmos ao fundamento que Paulo lançou. Então, eu não tenho que poupar nada, não. Estou livre, liberto do sistema, sistema religioso, para pregar a palavra de Deus, mas o resultado daquilo lá é que eu devolvi. Eu arrumei um advogado, e o advogado disse que iria ganhar na primeira audiência. Eu acabei contratando ele nem quis ser contratado para perder. Eu falei, eu não quero ganhar, quero perder, eu quero devolver isso para ele, para eles, né? Crentes da mensagem de William Branham, né? O advogado disse, eu não pego questão para perder, só para ganhar. É meu trabalho jurídico. Pois é, doutor, se eu te contratar é para perder, não para ganhar. E devolvi. E depois, em 2002, eu comprei um terreno, tá até na mão dos cacuístas. Lá em Aracaju, eu já pedi para eles me devolver e não querem me devolver. Eu assinei 48 promissórias numa imobiliária, 4 anos. Paguei. Como que eu paguei aquilo? Andando de bicicleta, carregando marmita, de segunda a sábado, no Ceasa de Aracaju, vendendo macaxeira, inhame, batata doce, abacaxi, melão, com uma pedra no Ceasa. Folga só no domingo, mas paguei. Cada pagamento, eu me lembro, em 2003, 2002, era R$87 cada prestação. Hoje a imobiliária me informa que esse terreno, o valor venal dele é de 70 mil. Os cacuístas não querem me devolver. Está parecendo um problema do Monte Sagrado, Moriá, que os árabes, muçulmanos, têm que devolver. Tem dono, Davi comprou. Aquela era ali do Jebuseu, aquilo pertence aos judeus. Sei que vai voltar aos judeus, vai ser construído o templo, vai haver a ressurreição rápido e que o anticristo vai sentar ali. Eu estou consciente, mas aquilo deve ser devolvido. Daniel 12 diz que
Isso vai acontecer. Está muito perto. O tempo é curto. Resta muito pouco tempo para pregar a palavra. Eu não digo que estas pregações que eu estou pregando é aquilo que William Branham disse na mensagem Não Sabeis. Estou apenas fazendo uma licença, um fundamento. Depois disso aqui virá uma rápida e curta mensagem que vai abalar a terra inteira. Eu não digo que minhas pregações é isso, mas e se for? Porque o Cacu, segundo o Cacu, ele prega há 20 anos, desde 2002, nós estamos em 2023, né? 21 anos, né? Então a mensagem do Cacu é longa. Pareceu ser o verdadeiro Mateus 25:6, mas não é. Porque o irmão Branham fala que virá uma rápida e curta pregação. Não é quantidade de pregações e de sermões. Para mim, aquilo ali é quantidade de tempo. O irmão Branham pregou 1.203 sermões. Eu devo ter aí talvez uns 400, uns 350, não sei. É que eu corto as pregações fazendo destaques, né? Mas eu vejo hoje que não é questão de pregar menos do que William Branham pregou em termos de quantidade. A questão ali é tempo. Questão de tempo. Laodiceia, 117 anos. Éfeso, 117 anos, igualou. O irmão Branham nunca disse que Laodiceia, é o Cacu que diz, que Laodiceia será a era mais curta. Isso não saiu de William Branham. O irmão Branham diz que é muito curto. Porque tem essa coisa, as pessoas dizem coisa que o profeta de Deus, William Branham, o 7º anjo de Apocalipse 17, nunca disse. Aí depois querem colocar o William Branham como mentiroso, sendo que não saiu dos lábios de William Branham, as fitas não dizem isso. E esse negócio de dizer o que as fitas dizem é com José Branham. Tu és profeta, meu filho José Branham. Não é comigo, eu não sou obrigado a pregar as fitas. Eu disse que não vou voltar para o tabernáculo. Eu já estive lá quase 17 anos, de 95 a 2012. E você quer que eu volte? Não tá bom ter feito 17 anos de tabernáculo? Para mim tá bom. Demais da conta, né? Aprendi muito. Foi um aprendizado, um aio, uma ponte, um pedagogo. Não tenho que voltar. Eu acredito que agora é hora da palavra original. Você é profeta? Eu não sou profeta. Eu não quero ser profeta. Eu quero ser só um pregador. Pregar a verdade como ela é. E aí, quem quiser crer, que crê. Quem quiser rejeitar, rejeite. Não é problema meu, é problema seu. O que você fará com isso? Mas aí Aracaju está um dilema, porque eles não querem me devolver, e eu coloquei a página da minha Bíblia no alicerce do lado direito desse alicerce aí, que era um templo, não está lá de baixo. Marcos 16, 15, né? Ele por todo mundo e pregar o evangelho. Arranquei a página na minha Bíblia e coloquei lá. E por que arrancaste, André? Por que arrancaste, André? Porque eu gosto de evangelizar, de divulgar, proclamar a passagem, divulgar, proclamar a mensagem da palavra de Deus. Hoje, graças a Deus, pregando Yehoshua, o Filho, e pregando Yehová, o Deus Pai. Né? E o Filho, por que o Filho é Deus? Só há um Deus. No entanto, eu e o Pai somos plural. Lembrando a palavra de dois, né? O Pai e o Filho. Eu e o Pai somos plural. Somos um. Ou seja, porque só um só Deus. Mas não é um igual o dedo. Realmente, o Pai habita dentro do Filho. Nele, no Filho, Yehoshua, Mashiach, Paulo diz que habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ainda hoje e sempre.
sempre o Cordeiro, Yehoshua, Mashiach, será a lâmpada. E o Pai, a luz. E aí esta unidade. Corpo e espírito, espírito e corpo, um só Deus. Eu preguei aqui, acho que é Hebreus, não sei se é 7, 28, o Filho é para sempre, é eternamente, né? Como a palavra de Deus é eterna, é eternamente, né? E os filhos de Deus também são eternos. Os filhos de Deus são eternos. A eternidade vai voltar. Quando a Jerusalém Celestial, de mais de 2.400 quilômetros, após o milênio, descer, porque antes vai ser construído o terceiro templo, no Monte Sião, o topo é o Monte Moriá do Monte Sião, mas para o milênio essa montanha está de frente ao Monte das Oliveiras, 3, 5 quilômetros, né? Essa montanha vai ficar com mais de 2.400 quilômetros, vai até o Golfo Pérsico. O Kuwait vai desaparecer, o Irã, o Iraque, a Finlândia, vai pegar a Europa também, a própria Itália vai desaparecer. É só você pegar Israel, o centro da Terra, e fazer a metragem, mais de 2.400 quilômetros ao norte, leste, oeste, sul. Ainda para cima também. A cidade terá mais de 2.400 quilômetros de altura, largura e comprimento. O Israel hoje, que é menor do que o estado de Sergipe, eu morei em Sergipe, em 3 horas você cruza o estado de Sergipe. Na divisa ali, acho que é entre Rios, Propriá, até Cristinápolis, né? Entre Rio até Propriá, Penedo, né? Sergipe é Alagoas, né? Mas esse pequeno Israel vai ficar grande demais. Eu tenho pregado aqui, não amaldiçoa Israel, né? Porque cada um vai pagar pelos seus pecados. Israel, Deus tem compromisso com Israel, tem aliança com Israel. O fato de ter sodomismo, desfile de sodomismo em Israel, quem vai pagar é quem desfilar, é quem quiser ser sodomita. O fogo e enxofre, o inferno existe para isso. Quando Deus voltar a tratar com Israel nas 70 semanas de Daniel, e só resta 3 anos e meio, e os primeiros 3 anos e meio Mashiach e Yehoshua já pregou, então todo Israel será salvo. Mas ainda que Israel seja como a areia da praia, só o remanescente, 144 mil, que serão salvos. Né? Está terminando o tempo dos gentios, das nações, dos povos, de Romanos 10, 25. Nós estamos no finalzinho. Se você soubesse quanto tempo que resta, você entraria em desespero, ficaria angustiado, oraria a Deus de dia e de noite, de madrugada, para pagar as contas, suas dívidas, porque a ninguém deveis coisa alguma. Essa é a posição de ir no arrebatamento. Colocaria a sua vida em ordem. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Creia no Senhor. Será salvo tu e tua casa. Se você soubesse, mas a iniquidade que aumentou, o esfriamento do amor, a mormidão espiritual de Laodiceia não permite ver, não permite despertar. Só afoga, afunda mais a consciência, mas ainda é tempo de pregar. Proclamas a palavra. Insiste, eu não estou insistindo. André, mas você é insistente, hein? Alguém diz assim, esquece Cacô Felipe. Esquece, lembrando até que o Cacô eu concordo com você. Que vale a pena ignorar, né? Mas irmão Brano não vale a pena ignorar. Irmão Brano é Elias de Malaquias 4, 5, 6. Foi a manifestação do Filho do Homem de Lucas 17, 30. É o 7º anjo de Apocalipse 10, 7. Irmão Brano é um profeta verdadeiro.
Nisso eu insisto e vou insistir até o final da minha pregação. É um ponto que eu vou insistir. Embora eu não esteja em tabernáculos, abri tabernáculo, frequentei tabernáculo quase 17 anos, os crentes da mensagem, fui crente da mensagem de William Branham juntamente com eles. Não vou voltar para lá, mas vou insistir nesse ponto. Irmão Branham é o 7º anjo de Apocalipse 17, não tem outro não. É ele mesmo. E cada vez que eu examino a mensagem do irmão Branham para trazer algum ponto, a certeza minha aumenta mais de 100%. Né? Só de ver uma mulher vice-presidente nos Estados Unidos, Kamala Harris, só de ver John Biden, o 2º presidente católico, isso é tudo profecia do irmão Branham. Está no livreto aí. A Era de Laodiceia, 7ª era. Só de ver hoje carros sem motoristas em Phoenix, Arizona, frota de táxi. Cidadão, chama um táxi, não tem motorista. Não tem motorista na frente. O volante gira. É a inteligência artificial. É a visão de William Branham. Se cumprindo literalmente. E como que eu não vou insistir que irmão Branham é o 7º anjo de Apocalipse 17? Insiste! Prega a palavra! Proclama a palavra! Insiste! Qualquer ponto que for verdadeiro eu devo insistir, diz Paulo. Aí Paulo diz aqui: pregue no tempo oportuno e inoportuno. É onde eu digo que eu estou pregando dentro dos ônibus. Se você mora em Goiânia, pode ser que na hora você vai estar de cara comigo. Um homem de túnica, né? Vestido de túnica. E você vai me ouvir pregar. Porque a Bíblia diz, Paulo diz para pregar em tempo oportuno e inoportuno. Eu peço desculpa às pessoas, às vezes, dentro do ônibus. Você está indo para o trabalho, ouvindo o trabalho, me desculpe, né? Eu não quero importunar. Mas é uma palavra rápida aqui, de 10 minutos, né? Eu normalmente estou com folheto e no final eu digo, quem quiser um folheto é gratuito, né? E há pessoas que pedem folheto, outros, depois da pregação, querem conversar, né? Mas é claro que eu sei que o que eu estou pregando é difícil de entender, né? Só para aqueles que Deus escolheu, como Daniel 12:10 diz, os esclarecidos compreenderão, os maus não compreenderão, e os esclarecidos serão purificados, alvejados e acrisolados. Também estou consciente disso. Não vejo como jogando palavras ao ar. Vejo como uma responsabilidade, né? Como uma responsabilidade. Proclamas a palavra. Insiste. Estou insistindo. Em muitos pontos. Eu preguei aqui 100 pontos do Evangelho de Paulo. Tem mais quase 40 ali, mas isso vai passar de 200. Eu vou insistir em cada ponto do Evangelho de Paulo. Eu vou insistir que um homem não pode divorciar da sua mulher, 1 Coríntios 7:11. Vou insistir que se a mulher se separar do marido, não te case de novo. Reconcilia com teu marido, 1 Coríntios 7:10. Não há divórcio. Eu vou insistir nesse ponto, que quem está aí casado com uma mulher que tem marido vivo, você está indo rumo ao inferno, ao lago de fogo. Isso não é graça, é desgraça. Você está perdido, mas eu sou presbítero, diácono, pastor, evangelista, bispo, papa. Posição não te salva, cargo não te salva, te dá título e autoridade sobre o povo, não o povo de Deus. E o povo de Deus está escravo, os escravos ficarão, o povo de Deus será livre e conhecereis a verdade. João 8:32, a verdade é a Escritura, a santa palavra de Deus. Pai, santifica a tua palavra. E eu chorando aí, o Pai, em João 17, a tua palavra é a verdade, toda a Escritura.
é inspirada por Deus. Até Tobias, até Judite, até Macabeus 1 e 2, até Macabeus 1 e 2 é inspirado. Até Baruque é inspirado. Eclesiástico é inspirado, Sabedoria de Salomão é inspirado. Lutero tirou 8 livros da Bíblia. Tirou a carta de Tiago. Ele não viu nada na carta de Tiago. Não deu valor, arrancou. Na primeira edição da Bíblia de Lutero. Vejo eu, ele tirou 8 livros. Mas ele arrependeu na segunda edição da Bíblia de Lutero e trouxe a carta de Tiago. Mas não trouxe os 7 livros. E o que Lutero tirou, eu estou trazendo. Você é profeta? Não sou. Mas sou um pregador. Sou um pregador. A fé vem pelo ouvir. Romanos 10, 17. Ouvir a pregação da palavra de Cristo. Eu estou com a Bíblia de Jerusalém. A Septuaginta. Que Paulo usava. E Yoshua usou porque você acha que a Septuaginta é desde quando? Não vê que quando o grego Alexandre Magno, Alexandre o Grande, conquistou o mundo todo, se inclui a Judeia, se você não vai aceitar igual os judeus, na Tanakh não aceita, eles aceitam antes de Alexandre o Grande, um dos gregos. Mas há o período grego, muito antes do período romano. Devemos voltar toda a palavra de Deus. Eu vou insistir, porque Paulo mandou insistir. Insiste. Se o ponto é verdadeiro, se a doutrina está escrita na Bíblia, é verdadeira. É claro que eu prego a doutrina de Paulo, nós não rezamos aos mortos, não fazemos sacrifício aos mortos, de acordo com 2 Macabeu 12, 43 e 46. Também não vamos aos bruxos, necromantes, bruxas, feiticeiras invocar a morte, como o rei Saul fez em 1 Samuel 28. No entanto, tanto Macabeus como Samuel são livros inspirados. São livros inspirados. Porque o problema dos teólogos protestantes, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Paulo Júnior, Caio Fábio, e aí são milhões de teólogos, né? Eles querem a coisa de acordo na visão protestante. Eu não sou protestante. Eu já disse, se a igreja protestante tiver com alguma verdade, eu sou contra a igreja protestante, mas eu vou dizer a verdade que a igreja protestante detém. Se a igreja católica tiver alguma verdade ou verdade, eu vou dizer a verdade, mas eu não sou católico. Assim também é o judaísmo. É o pentecostalismo, é o deuteropentecostalismo e o neopentecostal. O judaísmo, eu não posso pregar sábado. Eu não posso pregar circuncisão. Eu não posso pregar os 3 dízimos, né? Que os hebreus, judeus, israelitas praticavam. Porque Paulo não ensina isso. Não posso pregar oração aos mortos, sacrificar os mortos e invocar os mortos, porque Paulo não ensina isso. Em termos de doutrina, está fechado. É as 14 cartas de Paulo. Em termos de Bíblia, eu posso pregar a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse como registro, seja histórico ou seja profético. Apocalipse mesmo é profético, coisas que eram passadas, são no presente e virão no futuro. Posso pregar toda a Bíblia, mas quando o assunto é doutrina, a doutrina que salva é de Paulo. E é por isso que Paulo diz aqui, proclama a palavra, Timóteo. Insiste, se o ponto é verdadeiro. Pouco importa quem falou. Se foi papa, se foi bispo, se foi Lutero, se foi Ambrósio, se foi Cipriano, se foi Irineu, não me importa. Eu vou dizer, se eu ver que tem base, está alinhado com as escrituras, se foi William Branham, mesmo se foi o irmão Branham, Dwight Moody, Wesley, John Wesley, David Stone, Jonathan Edwards, eu não sei. Não importa, se tem base, eu vou citar aqui. Com toda a propriedade, porque meu objetivo é isso mesmo, é refutar
calar os contradizentes, mostrar o outro lado, mostrar a coisa certa, correta. É tanto contradizente hoje, é tanta contradição, é tanta gente aí monetizada no YouTube, Facebook, que nem no Criador crê, agnóstico. Professor Fábio Sabino, professor Oswaldo, professor Jonas, pregador aí, Antônio Miranda, né? Eles estão aí trabalhando de dia e de noite contra as escrituras. Eles não creem porque eles não têm a essência da Bíblia, o extrato, a essência da Bíblia. Qual é o extrato, a essência da Bíblia? Desejo de ser santo. 1 Pedro 1,16 está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Então, quando um homem não tem vontade de ser santo, de se separar do mundo, das concupiscências, desejos da carne, dos olhos, orgulho, soberba da vida, que esquecer grandão. Professor Jandas, professor Fábio Sabino, professor Oswaldo, sou doutor em hebraico, não vem comigo não, porque comigo aqui não é nem português, nem hebraico. Estás inchado, orgulhoso, queres ser grande, o verdadeiro cristão. Embora Deus dá um dom de pregar, eu não quero nem aparecer. Quer ser um Zé ninguém. O verdadeiro cristão, ele quer que Deus veja suas obras, sua vida, sua santidade, né? Do dia a dia, sua santificação, está de joelho. O verdadeiro cristão tem marcas no joelho. O irmão Breno pregava isso. Você diz, eu sou um cristão. Tem marcas no joelho. Os joelhos estão desconjuntados, de tanto ajoelhar e clamar, buscar a Jeová, o Criador dos céus e da terra, ao Deus que não pode mentir, ao Deus da Bíblia. A Bíblia não tem mentira. Seja todo homem mentiroso. E Deus, no princípio, era o Verbo. João 1:1. O Verbo, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A palavra de Deus não tem mentira. Mas sua Bíblia tem tradução errada. Erros de tradução tem, mas eu não vou queimar a Bíblia. Eu não oriento isso. Estão vivendo agora no fim, no tempo do fim. Deus agora dá inteligência. Por exemplo, eu já disse que essa Bíblia aqui me dá Yehoshua, 8 letras, no rodapé de Mateus 1:21. No entanto, todo o Novo Testamento aqui fala Jesus com João. Jesus é um Guaraná aqui no Maranhão, cor-de-rosa. O povo do Maranhão toma Jesus para valer mesmo. Um Guaraná, né? O nome Jesus é católico, a letra J não existe nas 22 letras do hebraico. Não é Jerusalém, é Jerusalém. Não é Jesus, é Yehoshua, não é nem Jesus no grego. Jesus no latim, né? Jesus no grego, né? O nome é no hebraico, ele falou em língua hebraica. Atos 26:14, Paulo diz para o rei Agripa, ouvimos uma voz caindo por terra, e a voz falava em língua hebraica: eu sou Yehoshua, quem tu persegue? Shaul, por que tu me persegues? E o nome volta. O nome do pai, Jeová. Eu sei, é hipotético, mas o nome do filho, Yehoshua, não é hipotético, não. Esse realmente é o nome do Filho de Deus, que salva. Atos 4:12. Que as 4 letras, veja, tem 8 letras em Yehoshua, as 4 letras do tetragrama, Yud, Re, Vav, Re, está dentro do nome Yehoshua. Se Jeová, mesmo aqui na Bíblia de Jerusalém, os editores dizem é hipotético, mas é o que mais se aproxima. E Yehoshua não é hipotético. É o hebraico antigo, é uma certeza absoluta que o nome é Yehoshua Mashiach.
que temos que voltar hoje. Isso é ponto. Paulo disse, proclama a palavra, insiste. Eu insisto nesse ponto. A letra J não existe no alfabeto hebraico. É fato. A língua portuguesa tem 812 anos. O nome Jesus ainda não tem 500 anos. Antes de Jesus, na Vulgata de Jerônimo, no ano 383, falava Ieso. Antes os gregos falavam Jesus. Mas na Judeia é Yehoshua. Aí eu vi um muçulmano, um sheik muçulmano, perguntar para ele, o nome é Maomé mesmo? O sheik muçulmano, e olha os muçulmanos que a terra já teve 1224 profetas. O sheik olhou e disse, não, isso aí é transliteração, não se translitera o nome. O nome é Mohamed. Isso aí é transliteração pro espanhol, para as línguas. Aí saiu Mahoma aqui no espanhol, Maomé, no português, mas no árabe é Mohamed. E o sheik ainda falou assim, o nome não muda em qualquer lugar. Ainda olhou pro podcast lá, o entrevistador, seu nome vai ser seu nome lá, Vilela, lá no mundo árabe, né? Seu nome não vai mudar lá não, como o meu não mudou. Eu não viajei 10 países, não está no meu passaporte, em todo lugar meu nome é André, o nome não muda. Até os árabes sabem disso, o sheik, que ensina o Corão, e você não sabe. Ele disse assim, não muda, não translitera. Você pode procurar o significado do seu nome. Por exemplo, meu nome é André. Significa varonil, valoroso. Eu não sei o que significa seu nome. Mas ele não vai mudar. Você pode falar o significado do seu nome, mas seu nome não vai mudar. Yehoshua. Yehoshua quer dizer Jeová salva. Jeová salve Jesus. A letra J, esse nome não existe. Isso é a marca da besta. Eu insisto. Paulo disse, prega a palavra. Insiste. Estou insistindo. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Uma hora alguém vai entender isso. E vai crer. Insiste. Primeiro ponto. Depois, pregue a tempo, oportuno e inoportuno. Refuta, eu estou refutando. Mas Paulo fala um quarto ponto aqui, ó. Ameaça. Eu fui ver o que quer dizer essa ameaça aqui. Paulo diz também aqui que no evangelismo de Paulo deve insistir, número 1, pregar a tempo oportuno e inoportuno, número 2, refutar, calar a boca dos contradizentes, número 4, ameaçar. E o que é esse ameaçar? É repreender. Repreender a falsidade. Mostrar onde está o erro. Às vezes alguém vai ouvir e vai crer. O último ponto aqui de Paulo é exorta com toda a paciência e doutrina. Ô, pregador, mas você grita. Mas não está escrito em Mateus 25, 6? Aqui nesta Bíblia, quando foi pela meia-noite, ouviu-se um grito. Esse é o tempo do grito. Isso aí eu não tenho dúvida. E claro que só Deus pode confirmar isso. Eu estou pregando. Quem pode confirmar essas pregações é Deus. Alguém me enviou Isaías 51, 8. Eu li para minha esposa. E minha esposa também quer que eu pare de gritar. Né? Eu disse, o que eu vou fazer? É a minha natureza. Mombrana gritava. Eu já botei pregação no Mombrana aqui, Mombrana gritando. Alguém iria mandar Mombrana parar de gritar? Grita a plenos pulmões. Isaías 58, 1. Grita a plenos pulmões, não te contenhas, levanta a tua voz como uma trombeta e faze ver a meu povo a sua transgressão, a casa de Jacó, faz ver o seu pecado. Deus dizendo para Isaías gritar. Eu não gosto de grito, mas esse grito aqui é bom, não é malévolo, maligno, não é diabólico, é um grito bom. Se o Mambrano dizia, se você estiver dentro de um barco dormindo e a correnteza te levando para o abismo, lá para a cachoeira, a única maneira de salvar seria alguém gritar ali, porque as águas fazem barulho, ou seja, um outro barulho diferente, superior ao barulho das águas, tem que ser um som bem mais alto para te alcançar. Se for mais baixo,
do que o barulho das águas não vai te despertar. Há muito barulho nesta terra hoje. Barulho, confusão, não é a palavra de Deus. Esse barulho de igreja, se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Essas trombetas de igreja aí são falhas. A trombeta do evangelho voltou. A pregação de Paulo voltou. Simplesmente a pregação de Paulo voltou. Eu vou encerrar. Eu queria falar desses pontos aqui, como estou falando. De como evangelizar. Paulo disse, prega a palavra. Como? Insiste. Se o ponto é verdadeiro, prega, mas prega. Nunca para de pregar. Segundo, a tempo oportuno e inoportuno, ou seja, em qualquer lugar. Toda hora é hora de pregar. É hora de elevar a voz e gritar, clamar contra o pecado. Mostrar a multiplicação, aumento da iniquidade, esfriamento do amor. Como eu estou pregando nos homens, você está numa igreja, você está dentro de uma empresa. Isso não é igreja. Isso é loja, empresa. Para arrecadar dízimo. Procura ler a Bíblia, examinar as Escrituras. Aqui está a verdade. A Bíblia diz isso. É o que eu tenho tentado fazer. Refuta. Ameaça aí é repreender. Que a pregação é dura. Todo tempo a palavra de Deus, quando vem, ela é dura. E hoje o evangelho de Paulo voltando, como está voltando, o antigo evangelho é mais duro ainda. E vem até com a túnica, né? A túnica está de volta para a santificação do corpo. Não é a santificação da alma e do espírito, não. É só a santificação do corpo. Exorta com toda paciência e doutrina. Aí eu estava fazendo aqui uma leitura, né? Uma leitura aqui de como Paulo evangelizava aí no livro de Atos. A Bíblia diz aí que ele entrava nas sinagogas. Eu vou terminar com isso, presta atenção. Todo sábado ele entrava na sinagoga. Eu vi aí, está tudo anotado aqui. Muitas escrituras. Atos 13:15, 13:42, 13:43, 14:1, 17:10, 17:17. 18:4, 18:26. Eu estou citando Atos 19:8. Ele entrava na sinagoga, porque o judaísmo tinha espalhado pelo mundo, na Grécia, né? Todo lugar tinha sinagoga. Então, quando Paulo chegava na cidade, ele imediatamente já ia para a sinagoga. Então, a própria sinagoga, que estudava a lei de Moisés, e ele era judeu, tinha sido fariseu, estudou aos pés de Gamaliel, entendia muito bem a lei de Moisés, circuncidado ao 8º dia, hebreu dos hebreus. Então, ele tinha um espaço lá na reunião na sinagoga que se dava para alguém dirigir uma palavra. E como ele era judeu, de nascimento da tribo de Benjamim, ele não perdia a oportunidade, era um campo aberto para Paulo. Aí eu estava me fazendo uma pergunta, né? Vendo Paulo em Atos entrando na sinagoga. A pergunta eu poderia entrar num templo que prega o Jesus católico? Como Paulo entrava todo sábado, a Bíblia diz que ele disputava com seguidores da lei, persuadia toda a cidade. Na Ásia Menor, que Paulo chegava, tendo sinagoga, ele ia lá. A pergunta que eu estava me fazendo, eu poderia ir num templo que prega o Jesus, letra J, católico, protestante, pentecostal, evangélico, deuteropentecostal e neopentecostal, esses milhões de igrejas? Eu não vi Paulo entrar no templo de... Você fala de Ana, minha Bíblia fala Artemises, né? Lá em Éfeso. E Paulo também mandou ter cuidado para não se assentar na mesa de templo de ídolos, né? Aqui em Corinto, né? Porque que comunhão tem o templo de Deus, aí era o templo
de Jerusalém, porque no tempo de Paulo estava de pé. É Tito que vai destruir no ano 70. E Paulo entrava nesse templo lá de Jerusalém. Inclusive em Atos 24, eles deteve Paulo, dizendo que Paulo profanou o templo. Vê que Paulo ia no templo. Mas qual templo? De Diana dos Efésios, Artemisas? Não. De ídolos? Não. Porque como que um judeu vai entrar num templo de ídolos? Na sinagoga tudo bem. Porque lá pregava a Torá. E Yoshua não tinha dito? Em Mateus 5,17, eu não vim destruir a Torá. E os profetas eu vim cumprir. Qualquer que desprezar qualquer mandamento da Torá, são 613 mitzvah. Mitzvot, mas ele está pregando para as 12 tribos. Não é para as nações. Quem desprezar um dos mandamentos da Torá será menor no reino do céu. Quem ensinar todos será grande. Mas isso não é para mim. Era para as 12 tribos. Porque Paulo tem uma revelação para as nações. E Yoshua pregou para as 12 tribos. Somente as ovelhas perdidas da casa real. Mas a pergunta continua. Devo eu entrar num templo onde prega Jesus? O ídolo Jesus, católico romano? Devo eu entrar dentro da igreja mãe católica ou dentro das filhas que prega o Jesus ídolo? A letra J nem existe. Protestante, pentecostal, evangélica, deuteropentecostal e neopentecostal. Na minha conclusão aqui, olhando Paulo, eu não devo entrar dentro de um templo católico, protestante, pentecostal, evangélico e deuteropentecostal e neopentecostal. Isso é ídolo. Como Paulo disse aqui, se um irmão fraco na fé estiver sentado na mesa de um templo de ídolo, o que ele vai pensar de você? Que comunhão tem um templo de Deus e os ídolos? Então não vi Paulo entrar dentro do templo de Artemises, lá em Éfeso, da Diana. Eu até li aqui para ver o que aconteceu lá em Atenas, na capital da Grécia. Não vi Paulo entrar em templo. Pegaram na mão de Paulo, levaram ele para o Areópago, né? Para ele debater. Então era um lugar de debate, né? Contra filósofos. Né? Eu deveria depois dar uma estudada melhor o que é esse Areópago, né? Me parece que era um lugar de debate. Eu vi também que Paulo pregava na sinagoga, aí ele era judeu, podia entrar, e os judeus não adoravam ídolos, né? Mesmo com a Torá, a Tanakh, as 613 mitzvot, eles pelo menos eram ainda o povo da aliança lá do Velho Testamento. Então estava digno, né, de Paulo entrar lá e divulgar, mas Yoshua, ele não entra e não está dentro desses templos de Jesus. Oh, mas Yoshua é Jesus? Não. Jesus é um ídolo católico, o maior dos ídolos da igreja romana. Você está batizado no nome de Jesus? Ídolo católico. Nada a ver Yoshua, o Deus da igreja primitiva, com Jesus. Ele não diz eu sou Jesus. Ele diz eu sou Yoshua. E aí no Apocalipse, ele diz, eis que estou batendo na porta. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele está fora das igrejas. Ele não vai entrar em nenhuma igreja. Ele entrava, e Yoshua entrou no templo de Nazaré, e Yoshua entrava no templo de Deus. Aquele que Tito destruiu no ano 70, ele estava lá naquele templo, mas aquele templo não era um templo pagão, como é a Assembleia de Deus, a Batista, a Presbiteriana, a Universal, mesmo escrito assim. Jesus é o Senhor. Isso é católico. Ainda bem que não está escrito em Yoshua, é o Senhor. Ele não tem o nome de Deus no hebraico, ele tem o nome católico. São católicos, são ídolos. E você está aí dentro desses templos. Chamado Jesus, o ídolo Jesus.
Yehoshua não é o Jesus católico, Yehoshua não é o Jesus protestante luterano, Yehoshua não é o Jesus batista, metodista, congregacional, puritano. Metodista, Yehoshua não é o Jesus da Assembleia de Deus, da Igreja do Véu, da Quadrangular. Yehoshua não é pentecostal evangélico, ele não é deuteropentecostal do Brasil para Cristo. Yehoshua não é esse Jesus do Brasil para Cristo, da Igreja de Deus e Amor. Dizem que tem divina revelação, isso é o diabo dentro da Igreja de Deus e Amor. Eles não respeitam a palavra. Yehoshua não está dentro de templo, da casa da bênção, deuteropentecostal. Yehoshua não é o Jesus. Jesus é o Senhor da Igreja Universal. Você é católico. Não vê que estamos no final dos tempos, a verdade voltou. E Yehoshua não é o Jesus do Valdemiro, da Mundial, do Eris Soares, da Internacional. Não é esse Jesus, não. Isso é Jesus católico. Tudo isso é catolicismo. Renascer, sar a nossa terra, luz para os povos, videira, esse monte de igreja em ruas. Bem, eu decidi que não vou, porque Paulo não ia. Na sinagoga, tudo bem. Lá estão lutando para obedecer a Torá. O Pentateuco, os 5 livros de Moisés, as 613 mitzvot. E como é que você vai alcançar? Pela internet, nos ônibus, nas praças. Pregação, o ar livre. Quanto a esses ídolos, esse ídolo, Jesus, o povo quer, deixa. O povo tem livre-arbítrio. Mas Yehoshua está do lado de fora. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a realidade que eu estou pregando nesta hora. A palavra de Deus. Eu vou só citar a Escritura e terminar aqui. Proclama a palavra, meu filho Timóteo. 2 Timóteo 4, 12. Como, Paulo? Timóteo perguntasse, Paulo diria assim: insiste, no tempo oportuno e inoportuno, 2, refuta, 3, ameaça, 4, e exorta com toda a paciência e doutrina. Olha, que Deus e Jeová, o Pai, abençoe seus filhos e filhas nessa hora, e também seu filho Yehoshua Mashiach possa abençoar todos os filhos e filhas de Deus, e possa até mesmo salvar com esta pregação. Amém e amém.